O Cerrado é um dos mais importantes ecossistemas do país, contando com uma biodiversidade que pode ser comparada à da Amazônia. O seu equilíbrio ecológico é fundamental para a estabilidade dos demais biomas brasileiros. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, perdendo apenas para a Amazônia. São cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados espalhados por 10 estados, estendendo-se por 25% do território nacional. No entanto, o Cerrado é também um dos ecossistemas mais ameaçados. Depois da Mata Atlântica, é o sistema que mais sofreu com a ação do homem e apenas uma parte muito pequena de sua área está protegida na forma de unidades de conservação. À primeira vista, o Cerrado parece se limitar a uma vegetação seca e pobre sem muita vida animal. No entanto, olhando de perto, revela-se a incrível riqueza e diversidade de sua flora e fauna. O Cerrado é composto de diferentes tipos de vegetação: matas ciliares, cerradões, cerrado propriamente dito, campos limpos e sujos e veredas. Nessas vegetações encontram-se muitas espécies catalogadas, dentre elas algumas raras como capim-agulha, sendo a maior parte endêmica do bioma. Mas é talvez a beleza exótica das flores nativas o que mais encanta os olhos que se voltam para a flora do Cerrado. A variedade de formas, cores e espécies surpreende e fascina. As orquídeas, consideradas uma das espécies vegetais mais evoluídas da natureza, são um espetáculo à parte na flora do Cerrado. Existem aqui verdadeiros santuários de orquídeas. Mais de 180 espécies nativas já foram estudadas, englobando variedades terrestres e de áreas alagadas, as chamadas veredas. É possível encontrar no Cerrado até orquídeas típicas da Amazônia, que migraram para o Planalto Central por meio de correntes de ventos. Somente no Distrito Federal existem mais espécies que em todos os Estados Unidos. As frutas da região constituem um atrativo muito especial. O araticum, a jurubeba, a mangaba, o pequi, o buriti, o jatobá e a cagaita são algumas das delícias que a flora do Cerrado oferecem ao homem que ali vive. Com essas frutas se fazem doces, geleias e outras iguarias típicas do Brasil Central. Algumas dessas plantas são de grande importância para o homem do Cerrado. Do buriti, por exemplo, além do fruto, aproveitam-se o tronco e as folhas na construção de moradias. Por toda a sua utilidade, também por indicar a presença de água, o buriti é conhecido como a árvore da vida pelos habitantes do Cerrado. A vida animal no Cerrado é igualmente rica e variada. Nesse habitat convivem animais como a capivara, a anta, a ema, o tatu-canastra, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, veados, o cachorro do mato, a onça parda, a ariranha, araras e uma infinidade de outros pássaros e de insetos. Ao todo, são mais de 400 espécies de aves e mais de 100 espécies de mamíferos compondo a preciosa fauna do Cerrado brasileiro. Só de borboletas são quase 1000 espécies. Parte das aves encontradas no Cerrado são espécies da Amazônia que migram durante um período do ano para a área central do país para se reproduzir. Isso mostra a profunda interdependência existente entre os ecossistemas do Cerrado e da Amazônia. Assim, qualquer tentativa de preservação dessas espécies tem de se voltar para os dois ecossistemas simultaneamente. Uma das aves mais típicas do Cerrado é a ema, que pertence a uma família que se desenvolveu em diferentes regiões do planeta. Trata-se de uma ave de campos abertos, que se desloca por áreas que vão desde a Caatinga, passando pelo Cerrado, até os descampados do Paraguai e Argentina. Apesar de não possuir asas capazes de fazê-la voar, a ema é um animal de grande mobilidade, graças às suas fortes pernas. Andam quase sempre em grupos para poderem se defender adequadamente dos predadores. A ema é uma ave de comportamento singular do ponto de vista reprodutivo. São os machos que chocam os ovos da fêmea e depois criam os filhotes. Além das emas,
No Cerrado é comum observar revoadas de araras, tucanos, carcarás e marrecos, apenas para citar alguns pássaros da região. Em função da diversidade de ambientes, o Cerrado possui grande variedade de répteis, principalmente de cobras e lagartos, que vivem em sua maioria nas áreas úmidas de matas ciliares. A forte seca que castiga a região durante parte do ano força os animais do Cerrado a adotarem diferentes estratégias para buscar alimentos. Muitos pássaros, por exemplo, migram para a Amazônia ou outras regiões nesse período, enquanto outros animais se refugiam nas matas ciliares. Existem no Cerrado espécies de veados ameaçadas de extinção. O cervo, o campeiro, que é encontrado nos campos mais abertos, e o mateiro. O veado tem sofrido muito com a caça clandestina. Praticamente só sobrevive nas poucas unidades de conservação existentes no Cerrado. O lobo-guará é outra espécie seriamente ameaçada. Este animal possui um comportamento solitário, procurando se juntar a outro apenas na época do acasalamento. Recentes estudos com o lobo-guará demonstram que este animal não é exclusivamente carnívoro, mas se alimenta também das frutas do Cerrado. Mas toda essa incrível biodiversidade do Cerrado brasileiro está seriamente ameaçada. Cerca de 40% da área original dessa vegetação já foi desmatada. A continuar nesse ritmo, em pouco tempo estará quase tudo destruído. Nos primórdios da exploração do Brasil Central, onde está situado o Cerrado, foram os garimpos os grandes responsáveis pelos impactos ambientais na região, contaminando os rios com mercúrio. Nas últimas décadas, porém, é a expansão indiscriminada da agricultura intensiva e da pecuária, além da produção irracional de carvão, que vem comprometendo o equilíbrio desse ecossistema.